Ela é graduada em Comunicação Social e Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação, na linha de História e Políticas Educacionais. É coordenadora adjunta do programa de mestrado profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI da UEPG. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, do GT Campos Gerais. Desenvolve pesquisas na área de História da Educação, com ênfase na história das instituições escolares, história das mulheres e da infância, história das políticas educacionais, com foco na formação de professores. Hoje eu tenho a honra de tecer em reverso com a professora Vera Martiniak. Boa noite, professora Vera. Boa noite, Juliana, tudo bem? É uma honra estar aqui conversando com você hoje. Que bom, professora, honra minha também. Professora, você tem pesquisado aí nos últimos anos a questão do ensino agrícola e formação do trabalhador rural no estado do Paraná. Então, já de cara, eu queria saber de você como se deu essa criação aí das escolas rurais para os trabalhadores no Paraná, principalmente durante uma era crucial no Brasil, que foi a Era Vargas, porque muita gente sabe da educação da elite, mas da educação dos trabalhadores rurais, eu sinto que há pouca pesquisa no Brasil sobre esse tema tão relevante. Então, é com você, professora. Nossa, bom, primeiramente eu quero agradecer a Juliana pelo convite em participar, né, da live e até de apresentar alguns resultados das pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, ao longo desses anos. E também parabenizá-la pelo espaço que ela construiu, né, que é o espaço do Abraço Cultural, que oportuniza e, ao mesmo tempo, socializa as pesquisas, né, sobre educação no país. Então, é um excelente espaço de discussão. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre as instituições escolares agrícolas, né? Então, o porquê de você trabalhar com essas instituições e desenvolver essas pesquisas a respeito, né, dessas escolas. Como a Juliana já colocou, são escolas que são pouco abordadas, né, na literatura nacional, na historiografia nacional. Então, quando eu comecei a pesquisar, a me interessar por essa temática, isso já surgiu na época do meu mestrado, porque quando eu estudei a história das instituições escolares, principalmente a escola normal e a formação de professores, você vai percebendo algumas lacunas e também algumas relações que vão acontecendo e vão se dando com outras instituições escolares. Então, por isso, essa necessidade de interlocução. Então, quando eu trabalho com a escola normal, algumas imbricações ou algumas pistas que os documentos, que as fontes primárias vão me dando, vão surgindo questões, questionamentos e algumas lacunas que precisam ser respondidas e até analisadas. Então, a partir daí, eu desenvolvi, né, o projeto de tese, que resultou, né, neste livro aqui, né, Educação e Trabalho no Ensino Agrícola. Eu fui orientada pelo professor Sanfelice, na Unicamp, né, e justamente o interesse em pesquisar e aprofundar um pouquinho mais a história das instituições escolares agrícolas nesse caso, tá? Então, o porquê dessas escolas? Quando a gente estuda as instituições escolares, a gente não pode ter a inocência ou a ingenuidade de acreditar que elas foram criadas de uma forma, assim, de benesse do governo, né? Não, elas têm uma intenção por trás, né? E é justamente essa intenção que nós temos que desvelar. Então, ao analisar essas fontes primárias, os documentos, as legislações, os relatórios, você vai percebendo que existem determinantes históricos, econômicos, que vão forjando uma educação para a população naquele contexto histórico. E foi justamente aí, né, que reside o meu interesse em estudar as escolas agrícolas. Uma outra questão, que as escolas agrícolas aqui no Paraná, elas se transformaram em colégios agrícolas.
quando elas foram criadas, né, como colégios, elas se tornaram referência de ensino, né, justamente também pela qualidade do ensino ofertado. Então, essa qualidade, esta referência que eles se tornaram no Estado ou no próprio país, também chamou a atenção de outros países. Então, era comum a escola agrícola, o colégio agrícola, receber alunos de outros países que vinham para cá, estudavam, se formavam e retornavam para os seus países, né, com o conhecimento adquirido sobre o ensino agrícola. Mas também não são só maravilhas, tá, gente? Também tem suas limitações, né? Tem os seus desafios que precisam ser enfrentados. Então, essa é uma das questões que me levou a trabalhar, né? A estudar com as escolas agrícolas. E daí, para você entender como que elas vão se constituindo e como que se deu a criação delas, a gente precisa retomar um pouquinho o contexto da Primeira República, né? Por quê? É um contexto em que nós temos um poder centralizado na mão de 2 estados, né, que nós vamos chamar esse período de política dos governadores, da política do café com leite, que é justamente essa alternância do poder entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, né, que é a política do café com leite. É claro que nesse contexto há uma forte influência na economia cafeeira, né? Então, os incentivos vão para estas, né, para estas áreas. E com isso, demanda uma formação necessária para este setor. Sem esquecer que no período que nós vamos viver lá na Primeira República, é um período em que 75% da população é analfabeta, né? A escola, ela vai se tornar, do ponto de vista ideológico, uma escola com a finalidade de regenerar a população e, ao mesmo tempo, civilizar essa população para inseri-la naqueles moldes, né, de urbanidade, de progresso. Então, era esse justamente uma das finalidades da educação. Então, esse contexto que nós vamos viver da Primeira República, ele vai culminar, né, com a entrada do Vargas, né, do Getúlio Vargas no poder em 1930, né, e o Getúlio Vargas, ele vai centralizar, uma das características da sua gestão é a centralização do poder, né, tanto que ele vai permanecer, a era Vargas inteira vai permanecer um bom período no poder, porque ele centraliza, nomeia, né, destitui o Congresso e a Assembleia, nomeia os interventores estaduais, e aqui no Paraná, ele nomeou Manuel Ribas, que foi um interventor que praticamente ele ficou todo o período Vargas, ele assumiu em 32 e permaneceu até 45, então ele ficou um bom tempo enquanto interventor e depois enquanto governador. Então, a ideia do Manuel Ribas era amparar a população rural, né, com orientações práticas de agricultura. A ideia era isso. Por quê? A intenção do Getúlio Vargas era incentivar a industrialização. Porém, ele também, né, não deixou de lado, né, a agricultura. Ele também incentivou a agricultura, porque era uma das formas também de dinamizar a economia brasileira. Então, precisava disso. Então, com esses moldes que o Getúlio Vargas vai incentivando a economia brasileira, o Manuel Ribas, aqui no Paraná, da mesma forma, ele incorporou, né, esses objetivos, e uma das soluções encontradas para dinamizar essa agricultura, né, essa formação, foi a formação de trabalhadores rurais, né? Então, aí que nós vamos ter as escolas de trabalhadores rurais, que elas surgem com este nome inicialmente. É claro que eu vou depois explicar como que elas foram surgir, elas não caíram, né? Não foi assim, elas foram se transformando ao longo, né, da trajetória histórica em escola de trabalhadores rurais, depois em ginásios, depois escolas agrícolas e, por fim, colégios agrícolas. Então, no Paraná, nós tivemos inicialmente, a partir de 1935,
8 escolas de trabalhadores rurais, 2 escolas de pescadores. Então, a de trabalhadores formava os filhos dos trabalhadores e de pescadores, os filhos dos pescadores. Por quê, gente? A ideia que se difundia até nos relatórios, nos documentos, era transformar o Paraná num celeiro do Brasil. A ideia era essa. Por quê? O Paraná tem terras propícias para a agricultura e também tem uma localização geográfica que propicia o escoamento dessa produção. Então, ele poderia ser transformado no celeiro do Brasil e assim, né, dinamizar tanto a agricultura quanto a indústria no Paraná. Então, foi dessa forma que foi pensada essas escolas, né, para os trabalhadores rurais. Ele se destinava ao atendimento dos filhos da classe trabalhadora. Qual é a ideia? Se a educação ela tinha esse objetivo de regenerar a população, né, o primeiro ponto que deveria ser solucionado era oferecer a educação para aquelas crianças, os adolescentes, que perambulavam pelos centros urbanos. Tá? Então, essa era a primeira questão, era tirar da ociosidade aqueles adolescentes, aquelas crianças que ficavam, eles eram chamados de desvalidos da sorte, dos órfãos, né? Então, crianças que eram abandonadas, de certa forma, para não ficar perambulando pelos centros urbanos, eram retiradas, né, normalmente encaminhadas pelo juizado de menores, encaminhadas para essas instituições. Então, essas instituições, elas vão ter um caráter inicial, um caráter assistencialista. Por quê? Na verdade, elas querem só regenerar essa infância, mas ao mesmo tempo que regenera, oferece uma formação adequada, né, o ensino agrícola para elas. Então, foi justamente aí que foi o objetivo da criação dessas escolas. É claro que essas escolas, elas passaram inicialmente de aprendizados, patronatos, abrigo para menores e daí escola de trabalhadores rurais. Então, conforme a demanda, o contexto vai se alterando, a escola também vai se alterando nesse contexto, né? E vai atendendo essas necessidades, essas demandas que o próprio capitalismo vai impondo à sociedade. Então, foi desta forma que foram criadas essas escolas de trabalhadores rurais. Mas pensando que elas, né, elas já foram também abrigo para menores. Então é mais ou menos isso, né, Juliana, que eu queria trazer como que ela se deu nesse contexto. Maravilha, professora. Professora, o desenvolvimento da agricultura implicaria, então, também na formação de mão de obra? Tá, então essas implicações que ocorreram. Então vamos pensar também que nesse processo de industrialização, o que ocorreu também foi uma evasão muito grande do homem do campo para os centros urbanos, principalmente iludidos com a possibilidade de melhores condições de vida. Então, qual é as implicações que vão acontecendo nisso? Uma forma de você segurar, né, esse homem no campo era fornecer atividades agrícolas que ajudassem, né, fixassem esse homem lá no campo e assim ele tivesse condições, né, com essas técnicas, com essa formação agrícola para permanecer lá e sobreviver lá. Tá? Então a ideia era justamente isso, essa industrialização, ao mesmo tempo, ela vai também causando alguns ajustes que precisam ser reorganizados depois, né? Então, é justamente aí. E é claro que a gente tem que pensar que nesse contexto, o que vai influenciar bastante é o processo de imigração. Tá? Por que o processo de imigração? O Paraná, ele tem uma característica muito forte, que a imigração foi muito grande aqui. Claro que foi em São Paulo também teve, o Nordeste teve, mas a região sul, né, não só o Paraná, mas a região sul, ela recebeu um contingente de imigrantes muito grandes. Nós temos que pensar que
esses imigrantes, quando eles saem lá da Europa e vêm para cá, lá na Europa, o processo de industrialização é muito mais avançado que aqui. Tá? Então, aqui, quando eles chegam, eles trazem técnicas de agricultura novas, que para nós são novas, e instrumentos, né, para a agricultura que também são novos para nós. Então, de certa forma, a presença do imigrante, ele vai incrementar o processo, né, na agricultura, né, vai, de certa forma, ajudar no processo, vai adiantar esse processo, né, vai ajudar, e com isso, claro, vai ter uma nova incrementação nesse setor agrícola. Então, tá certo, nós temos que pensar também que os imigrantes, eles vão substituir, né, a mão de obra escrava que nós tínhamos aqui, pelo trabalho assalariado, mas também, de certa forma, eles vão incrementar essa economia paranaense e até brasileira. Então, os investimentos financeiros no campo, eles vão provocar, né, a modernização da agricultura, a necessidade, né, que a agricultura também se modernize, mas, ao mesmo tempo, é necessário atender essa demanda. De que forma que nós vamos atender essa demanda? Criando escolas propícias para essa demanda, para atender essa demanda, né? Então, aí que surgem essas escolas de trabalhadores rurais. Então, aqui nos Campos Gerais, que é o GT, onde nós pesquisamos, o STED-BR, GT Campos Gerais, nós temos 3 escolas principais, que é de Ponta Grossa, inclusive ela fica no espaço dentro da universidade, ela está localizada dentro da universidade, em Palmeira e a outra em Castro. São 3 escolas que foram fundadas, que foram criadas. Aqui a de Ponta Grossa, ela era abrigo de menores, né? Depois se transformou em Escola de Trabalhadores Rurais, que elas são criadas justamente, né, em regime de internato, para que essas crianças que são encontradas perambulando, né, pelos centros urbanos, elas possam ser retiradas desse contexto e levadas, né, para essas instituições e assim recebam uma formação adequada, uma formação, né, técnica, agrícola, adequada para atender essa demanda. Então, essas instituições, elas vão funcionar com funcionários, né, para atender toda essa demanda, desde funcionários da cozinha até profissionais que vão atender da disciplina, tanto dos alunos quanto dos próprios funcionários. Eles vão ter um regulamento, assim, muito rígido, né, quanto a isso, né, a disciplina ela é muito controlada, né? Mas aí a gente já vê também, né, o controle e a formação, o disciplinamento do futuro trabalhador. Então, essas instituições, elas vão se dar de forma de internato. As crianças de 10 a 14 anos são levadas para lá. Inclusive, uma curiosidade é que essas escolas, elas são longe dos centros urbanos, tá? Quando elas são criadas. Por que isso, gente? É proposital. Não é porque lá era o melhor local, que lá o local era mais propício. Por quê? Evitava-se também fugas, né, dos alunos, né? Era mais controlado. Então, diminuía-se o índice de fugas naquele espaço mais reservado. Então, essas escolas, elas são criadas com o intuito de oferecer um ensino agrícola, cultivo do solo, manejo de animais. E aí, ela tem também, um dos objetivos dela é ser autossustentável. Por quê? Diminui também os recursos investidos do próprio governo, não precisa ter uma demanda tão grande quanto a isso. E também uma curiosidade relacionada ao ensino agrícola, quando ele foi criado, desde o seu início, desde a época lá do Império, quando Dom João vem para o Brasil, e daí sim começa as primeiras iniciativas do ensino agrícola no país, elas foram criadas, mas elas não foram criadas subordinadas à educação, ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação foi criado em 1930, 31. Elas foram criadas e foram subordinadas ao Ministério da Agricultura. Tá? Então, por isso também que um dos problemas maiores nessas escolas era a falta de profissionais habilitados para trabalhar. Então, elas ofereciam, além do ensino agrícola, elas ofereciam também o ensino primário.
Então, quem trabalhava com o ensino primário? Normalmente eram os professores, né, formados na escola normal, que iriam trabalhar no ensino primário, trabalhar com esses alunos. E, claro, o ensino profissional, ele era oferecido e era ministrado por profissionais, então, profissionais da veterinária, agrônomos, né, e outros que necessários para dar toda a instrução para esses alunos. Esse perfil do alunado, né, dos alunos que vão ingressar na escola agrícola, ele vai mudar, ele vai se alterar a partir da Lei Orgânica de 1946, que é a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, tá? Por quê? Até então, inicialmente, ele era destinado para as crianças de 10 a 14 anos, né? Depois nós vamos ver depois que também vai atender os alunos, os adolescentes, mas a princípio ele atende as crianças que são encaminhadas pelo juizado de menores. E aí, claro, no Brasil nós vamos ter um código de menores que vai ser instituído, né? Até a própria concepção de infância que nós temos também se altera. Então, com a lei orgânica, esse perfil ele vai se alterar, né? Por quê? A lei orgânica, ela vai deixar bem claro, né? Uma das questões, uma das críticas que é tecida a ela é justamente porque acentua mais ainda esse caráter dual da educação brasileira, né? Então, aquela formação geral que era destinada aos filhos da elite, né? Eles podem prosseguir nos seus estudos. E aquela formação mais técnica para os filhos da classe trabalhadora. Então, aí já se altera um pouco o perfil, daí já não são mais aquelas crianças, as crianças que precisavam ser encaminhadas para o juizado de menores vão para outros lugares, né? E daí ele já começa a ter um caráter, assim, mais... um perfil diferente daquele que havia. E daí ela só vai ser incorporada à educação, né, o ensino agrícola vai ser incorporada à educação somente após a LDB de 1961. Então, veja, desde a sua criação lá no Império, ela sempre foi subordinada ao Ministério da Agricultura, ela não foi subordinada ao Ministério da Educação. Apesar que nos relatórios dos governadores, nos relatórios dos secretários de educação, aparece também menções ao ensino agrícola, mas ela não é subordinada à educação, ela é subordinada, né, à agricultura, certo? Ok, Juliana? Certo, professora, ótimo. Agora, professora, imagino que a burguesia teve um certo trabalho aí para passivar esses trabalhadores rurais, com a criação do que você chama aí na sua pesquisa de patronato agrícola e atendimento aos menores. Conta um pouquinho para a gente como foi isso tudo. Isso. Então, essa preocupação com o atendimento aos menores não se deu somente nesse período, né, das escolas agrícolas. Elas vão surgir justamente no período da Primeira República, tá? Porque é um período em que a educação ela vai ter esse caráter de regenerador da população, né? Tem que regenerar essa população, tem que civilizar essa população, tem que inserir ela no progresso, né? E aí a gente vai ter, né, os ideais nacionalistas muito presentes aí. E tem que também formar, né, um quadro, né, de profissionais e uma mão de obra necessária para o desenvolvimento deste país, né, mais adequada ao progresso do país. Então, tanto que vão surgir os patronatos aqui no Paraná em 1920. Porém, o patronato ainda, ele não é o primeiro, tá? Vai haver ainda os aprendizados agrícolas. Os aprendizados agrícolas, então, eles tinham também esse mesmo objetivo, aprimorar esses alunos, esses jovens, esses adolescentes, né, fornecendo formação adequada para o ensino agrícola. Então, esses aprendizados agrícolas, eles também vão funcionar de forma internato, mas eles vão estar mais presentes na região Nordeste, São Paulo, Minas. Aqui no Paraná não houve os aprendizados, né? Houve os patronatos. Então, os aprendizados são da década, são em torno de 1910, né? Os patronatos de 1920 são posterior a eles. E eles vão ser criados justamente nisso, com essa ideia de atender essas crianças que estão perambulando e que precisam, de certa forma, ser retirado
dos olhos, da frente dos olhos, né, das pessoas. Né? Então, o que acontece? Os aprendizados, eles vão atender as crianças de 14, os adolescentes de 14 a 18 anos. O patronato, ele vai atender as crianças de 10 a 16. Então, quem são essas crianças? Essas crianças são aquelas que são encontradas na rua, né, perambulando pelas ruas, que são órfãos, né, que os pais deixaram, né, não deixaram órfãos. Então, eles são encaminhados pela repartição central de polícia. Então, aí, gente, que o trabalho do pesquisador, ele tem que ir além daquilo que, às vezes, ele se propõe a fazer numa pesquisa, numa dissertação, numa tese. Então, foi nesse ponto que eu tive que buscar outras fontes para poder entender de onde que vinham essas crianças e por que elas vinham e como que elas chegavam lá nos patronatos. Então, eu precisei consultar, aí a gente recorre a outras fontes, né? Precisei consultar os relatórios do juizado de menores. Então, no juizado de menores, eu encontrei uma fonte muito rica de pesquisa, porque ele vai trabalhando e você vai percebendo também a concepção de infância que está por trás disso, gente. É triste você ver, né, como que era tratada as crianças, né, mas também não é muito diferente de hoje, tá? Então, essas fontes, eles são muito ricas para a pesquisa, principalmente da história da educação, porque você vai percebendo como que aquelas crianças, elas vão ser encaminhadas, e interessante que eles vão descrevendo, olha, o fulano de tal idade, branco, pardo, negro, ele foi encaminhado. Daí você já vai vendo também a questão de como que eram tratadas esses adolescentes, essas crianças, e como que elas vão sendo encaminhadas para esses abrigos de menores. É uma questão, são questões ainda que precisam, eu acho que precisa se atentar mais, e que nós não recorremos a essas fontes, não exploramos devidamente essas fontes, que nós poderíamos explorar mais um pouco ainda, que tem bastante material de estudo, e até para a gente poder ir percebendo como que estava posta, né, a infância, né, neste período ali, principalmente aquelas crianças que são desvalidas, né, como eles são chamados nos relatórios dos governadores, dos secretários de educação, ou secretários tanto da agricultura quanto da educação. E são os desvalidos da sorte, os órfãos, aqueles que eles ficavam sujeitos aos vícios, né, da sociedade. Então, quais são esses vícios? A questão do roubo, né, a questão do jogo, a questão, né? Então, aí essas crianças, elas vão sendo encaminhadas para esses abrigos de menores. Então, esses abrigos de menores, com o período na década de 30, eles passam a ser as escolas de trabalhadores rurais, né? Então, aqui em Ponta Grossa foi um caso, né, que foram criados os abrigos para menores, e depois se transformou escola de trabalhadores rurais. Então, esses abrigos, da mesma forma, as crianças que entravam lá, eles também tinham, como era internato, eles tinham atendimento, né, tinham alimentação, vestuário, atendimento médico necessário. Porém, né, eles tinham que ser inseridos naquelas práticas de ensino agrícola e trabalhar, né, para poder se manter lá mesmo na escola, tá? Então, é justamente desta forma, né, que são criadas essas instituições escolares para o atendimento, né, dessas crianças. Ok, Juliana? Professora, que maravilha, né? Você ter se debruçado aí sobre esse assunto tão relevante para a história da educação no Brasil e com pouquíssimas pesquisas, né? Falando sobre isso. Então, parabéns a essa sua pesquisa, que ela renda muitos frutos ainda. E agora eu queria te perguntar sobre as suas leituras de quarentena. Bom, é até perigoso a gente falar das leituras da quarentena, né? Esse contexto que nós estamos vivendo agora é um contexto, assim, muito... É anormal, né? Esse novo normal é anormal mesmo.
é que, infelizmente, como eu estava conversando anteriormente, eles mistura-se muito, né, com o espaço do trabalho, ele se mistura com o espaço da casa. E a gente acaba sobrecarregando, e a impressão que eu tenho, a gente aumenta muito mais a carga horária de trabalho, você mistura, você acaba atendendo coisas o dia inteiro, o tempo inteiro, justamente para atender essa demanda de trabalho que nós temos, né? Na universidade não é diferente, a gente sabe, quem é professor, a escola não parou, a universidade não parou em um minuto, a gente está trabalhando, mesmo que você não esteja lá presente, mas você está trabalhando. Então, as leituras que eu tenho feito nesse período são as leituras relacionadas aos textos, né, artigos que a gente sempre precisa produzir. Quem está na pós-graduação tem essa demanda que tem que produzir texto, artigo, publicar. Tem as leituras das teses, das dissertações, dos trabalhos dos alunos. Então, isso é o que mais demanda no momento. E daí uma demanda uma leitura que me demandou um pouquinho mais, até foi uma indicação. Eu estava trocando e-mail com o professor Demerval Saviani, daí ele até sugeriu esse livrinho aqui, ó. Livrinho não, esse livro, tá? Da Ana Carolina, né, Os Fundamentos, que eu acabei, né, me interessando, gostando, e ele foi uma sugestão dele, eu falei, lê aquela obra que ela vai te ajudar a entender alguns aspectos disso. E foi ótimo, uma obra muito boa, que realmente tem ajudado bastante a entender algumas questões da pedagogia histórico-crítica. Você pode repetir, professora, por favor, o nome do livro para o nosso público? Calma aí, deixa eu ver. É Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, é isso mesmo. Da didática histórico-crítica, é lançamento esse livro. Isso. Então, essa foi a indicação do professor Saviani, né? Eu gostei muito do livro, e ele trabalha muito as questões assim, da didática mesmo, que a gente precisa entender no contexto da escola, no contexto da sala de aula. Então, essa questão da pedagogia histórico-crítica, eu já tenho me aprofundado, né? E tentando sempre estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais também. Nós trabalhamos com uma disciplina no mestrado, para os alunos do mestrado, com leituras, grupos de estudos, e isso, então, ajuda a entender um pouquinho mais algumas questões que vão aparecendo no decorrer da nossa prática mesmo, enquanto professor. E é bom porque muitos alunos, principalmente mestrado e doutorado, eles têm procurado entender isso. Então, eles têm tentado estudar, aprofundar essas questões, principalmente, né, em relação à pedagogia histórico-crítica. Então, isso está sendo muito frutífero, muito bacana. Mas, infelizmente, eu gostaria de ter mais tempo, me dedicar mais a essas leituras. Mas, infelizmente, Juliana, como eu falei, a demanda que nós temos de trabalho hoje, com o ensino remoto, com esse trabalho remoto, ele é muito grande e demanda da gente outras flexibilizações que acabam, de certa forma, precarizando mais ainda o nosso trabalho, né, enquanto professor, enquanto docente. E é claro que a gente sempre vai deixar alguma coisa a desejar. Mas eu indico também essa leitura, né, do livro da Ana Carolina Galvão. É muito boa, uma leitura muito pertinente neste período, né, e principalmente para aqueles professores que querem entender um pouquinho mais da sua prática, lá no contexto da sala de aula, no contexto da escola. É muito interessante. Tá? Mas antes de falar, só queria finalizar, né, em relação às escolas agrícolas, gente, que essa substituição, né, da mão de obra escrava pela mão de obra trabalhadora, assalariada, ela demandou novas formas de organização do ensino agrícola. Então, exigiu uma demanda, né, principalmente que atendesse aos filhos da classe trabalhadora. Então, o objetivo foi isso. E também nessa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, houve a necessidade de atender também os filhos dos ex-escravos, como eles eram chamados, os ingênuos, né? Então, para os quais o trabalho manual, ele seria capaz de diminuir essa ociosidade que estava presente, né, nos centros urbanos. Então, o ensino agrícola, ele foi precário, ele se mostrou muito precário, principalmente pela falta de materiais, de recursos financeiros, pedagógicos, né? E, claro, pela falta de profissionais habilitados para prepará-lo. Então, a sua gênese, como eu coloco no meu livro, né, no final da minha tese, a gênese do ensino agrícola, das escolas de trabalhadores agrícolas, ela tem a sua gênese, a sua raiz no assistencialismo,
no objetivo de dar assistencialismo. E, é claro, à medida que o contexto histórico, as condições históricas vão se alterando, ela vai mudando de caráter, até se chegar à formação do trabalhador, o disciplinamento do trabalhador para a área rural. Tá? Juliana, eu fico à disposição, eu acho que era isso que eu tinha, né, preparado, e eu fico à disposição, se tiver mais alguma questão. Professora, maravilha, fico muito feliz com a sua fala, quero agradecer, desejar aí vida longa ao seu trabalho, e quero que em breve a gente possa se ver aí, se encontrar pessoalmente. Com certeza, também espero que a gente possa se encontrar. Quero agradecer, né, aos participantes da live, ao grupo de pesquisa, aos participantes do GT Campos Gerais. Muito obrigada, pessoal. Pessoal muito companheiro, parceiro, que está presente. E aqueles também que participaram, né, muito obrigada. Eu fico à disposição, né? Quem quiser pode mandar uma mensagem, mandar um e-mail, que eu fico à disposição até para a gente trocar discussões, trocar, de repente, referenciais, livros, né? Fico à disposição. Professora, o seu livro, ele foi publicado por qual editora? Mostra de novo para a gente, quem tiver interesse em adquirir. Uhum. Ele Opa! É só um pouquinho para cá, isso, tá ótimo. Isso. Ele foi publicado em 2011 pela CRV, Educação e Trabalho no Ensino Agrícola. Então, ele trata desde o ensino agrícola no Império, ele vai trabalhando as iniciativas até chegar na década de 60, quando é incorporado, né, o ensino agrícola é incorporado pela educação por meio da LDB de 1961. Mas fica à disposição, né, e, é claro, eu agradeço muito pelo convite, tá, Juliana? Maravilha, professora. Um beijo, até a próxima. Até. Tchau. 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 O TCN Reverso vai ficando por aqui. Na semana que vem, eu conversarei com a professora Celita Farel. Vamos ficando com as sábias palavras de João Cabral de Melo Neto. E somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Beijo para vocês e até a próxima.